Olá galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, vamos de novo História do Brasil, dando continuidade à República Liberal Populista, que vai de 1946 a 1964, e o presidente a ser abordado agora, o presidente a ser falado agora, será Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, que vai iniciar o seu mandato de 1951 a 1954, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês compreenderem como que estava o panorama inflacionário, como que estava a economia nesse momento, tá? Então observem que nesse momento, até 1943, como é retratado nesse gráfico, a inflação ela corroía o salário dos trabalhadores, tá? Então esse quadro ajuda, esse gráfico ajuda-nos a compreender algumas atitudes de Getúlio Vargas durante o seu governo, que acabaram na derrocata de seu suicídio. Ok, pessoal? Vamos lá então, entendendo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai retornar do exílio, né? Ele que permaneceu lá na sua fazenda São Borja e ficou lá esperando o momento certo até voltar novamente ao cenário nacional como o presidente. E como eu disse para vocês, a situação econômica, como está sendo expressa aqui nesse gráfico, ela acabou sendo favorável a Getúlio Vargas, tá? Mesmo diante de todos os crimes cometidos durante o seu governo no Estado Novo, ele acabou voltando e não foi investigado. Por quê? Porque muitos desses seus crimes cometidos no Estado Novo não era de interesse também para a elite, tá? Lembrando que Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, ele vai perseguir em sua grande maioria membros ou pessoas ligadas ao Partido Comunista, ok? Então o líder Getúlio Vargas, ele voltará ao cenário nacional aí de 1951. Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos lá então. Getúlio Vargas, ele vai se aliar a Café Filho, tá? Então Café Filho vai ser o seu vice, para que ele pudesse dessa forma conseguir angariar a maioria dos votos no estado de São Paulo, principalmente junto à elite paulista, né? E Café Filho do PSP, ele vai proporcionar a Getúlio praticamente dentro dessa aliança, né, ele vai proporcionar a Getúlio Vargas um grande voto junto ao eleitorado paulista, tá? Lembrando que Getúlio Vargas, ele vai nesse aspecto unir trabalho e capital como a principal bandeira de sua campanha nesse momento. Inclusive ele fala, né, que o capital e o trabalho, eles nunca deveriam ser opostos, né? Eles deveriam ser unidos, porque juntos eles quem acabam conduzindo a economia, ok? Dentro do desenho político, dentro do cenário político que se desenrola antes de Getúlio Vargas chegar ao poder, nós vamos ter Getúlio Vargas tendo o apoio por parte dos trabalhadores e dos pequenos empresários, e a UDN com o brigadeiro Eduardo Gomes, ela vai ter o apoio aí da classe média e também de setores ligados às Forças Armadas, aos Estados Unidos e aos meios de comunicação, tá? Então empresários ligados aos Estados Unidos, esses segmentos aí que apoiavam a UDN. Nesse aspecto é interessante também nós visualizarmos a crítica que a UDN faz ao público de Getúlio Vargas, né? A UDN acaba falando aí que a UDN as pessoas ligadas à UDN acabam dizendo que o público eleitoral de Getúlio Vargas nada mais era do que um público de reduzido nível educacional, e portanto o que Getúlio Vargas estava fazendo nada mais era do que um discurso demagógico
para que essas pessoas fossem cooptadas. Fato é que na imprensa, Carlos Lacerda ele criticava demasiadamente Getúlio Vargas, até mesmo pelo seu passado lá da época do Estado Novo, né? E ele fez um artigo criticando o Getúlio Vargas e dizendo que Getúlio Vargas não deveria assumir o controle do país. Então vamos ver agora esse discurso feito aí dentro do artigo pelo Carlos Lacerda, tá, pessoal? Só um minuto aí. Vamos lá. O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Assim nós temos, portanto, dentro de um olhar mais crítico, uma oposição que ela é uma oposição golpista, tá? Uma oposição que pretendia não deixar com que o Getúlio Vargas assumisse o controle do país. Mas de nada houve relacionado a esse golpe, né? E Getúlio Vargas vai para as eleições disputando aí com o brigadeiro Eduardo Gomes. Tá? E nessas eleições ficou claro que Getúlio Vargas tinha força para vencer Eduardo Gomes, né? Principalmente quando o brigadeiro Eduardo Gomes se declarou contrário ao salário mínimo. Ele se declarou a favor da extinção do salário mínimo. Feito isso, lógico que Getúlio Vargas teria a maioria dos votos. Lembrando que nessa época ainda não existia-se o segundo turno para as eleições, né, o segundo turno. Então Vargas em primeiro turno consegue ser eleito com 49% dos votos, enquanto Eduardo Gomes não chegou nem aos 30% dos votos. Getúlio Vargas, turminha, para que vocês compreendam, ele conseguiu, dentro de um curral eleitoral que ele não tinha, ele conseguiu aí aproximadamente 65% dos seus votos, que foi no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Uma votação, digamos que expressiva para o Getúlio Vargas. E assim que ele ganhou as eleições, entrou para a história o seu discurso professado em 1951. Escutem aí o seu discurso.
Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar a união, a integridade e a independência. Muito bem, então esse foi o discurso de Getúlio Vargas para assumir o controle do país. Getúlio Vargas assume o controle do país a partir de 1951, uma situação caótica, né? Uma crise econômica, essa crise econômica relacionada à inflação e à falta de recursos externos, mas é interessante observarmos aqui que o país ele estava num crescimento de 8%, então havia-se um crescimento. Só que a inflação também corroía o salário dos trabalhadores, tá? Então, a dificuldade de Getúlio Vargas em governar dentro desse ambiente, ele está relacionado a esses grupos políticos que foram se formando e um novo panorama internacional e também dentro do próprio país. Por quê? É fácil você governar de forma ditatorial, tal como ele governou lá o país com o apoio dos militares. Agora Getúlio Vargas ele tem que lidar com os militares fazendo uma pressão dentro do governo, né? E esses militares que de certa forma estão ali divididos entre apoiar os Estados Unidos e outros apoiar o projeto nacionalista de Getúlio Vargas, e também o crescimento do segmento urbano, né, com esse aumento da população dentro dos centros urbanos. Getúlio Vargas tem de enfrentar situações muito diferentes daquela que ele havia enfrentado durante a sua gestão dentro do Estado Novo. Ok? E com isso, pessoal, nós temos inclusive a fala do historiador Boris Fausto, que ele relata muito bem essa dificuldade de Getúlio Vargas. Escutem a fala do Boris Fausto. Lidar com o Congresso, porque ele tinha que lidar com a política miúda, porque ele tinha pressão militar, ele tinha um jogo, ele tinha um apoio do sindicalismo organizado, ele tinha a grande apoio da grande massa, mas isso é uma coisa que não te garante. O jogo político tinha se tornado muito mais complicado e ele não percebia isso. E a situação internacional era muito mais complicada. Por quê? Porque ele passa todo o período no curso da Guerra Fria. Quer dizer, o mundo está dividido. Isso é muito importante você entender o segundo período de Getúlio. Inclusive porque o Exército, as Forças Armadas estão divididas agudamente por causa do clima, por causa das opções internacionais. Muito bem, então nesse panorama, vejam, Getúlio Vargas ele vai ter que lidar com essa situação encontrada dentro do cenário nacional, né? São várias esferas para que ele tenha que lidar. E assim, turminha, nós teremos, portanto, dentro do seu primeiro ano aí de mandato, nós vamos ter o Getúlio Vargas, já pondo em prática algumas políticas de crescimento dentro do cenário nacional. Entre essas políticas nós temos o Plano Laffer, que esse Plano Laffer foi um plano de estabilização das contas públicas. Inclusive a Fiesp apoiou Getúlio Vargas inicialmente dentro desse plano, né? Nós temos a criação do BNDE, que futuramente virá a ser chamado de BNDES. Esse banco ele estimulava o crescimento industrial, né? Então nós tínhamos aí os aportes financeiros e a produção nacional era estimulada pelo BNDE, o desenvolvimento e o estímulo ao crescimento nacional. Com isso, nós teremos também a criação da Companhia de Produção Energética, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Ele também manda para o Congresso, mas não consegue ser aprovada, né, a Lei de Remessas de Lucro.
multinacionais faziam para fora, deveria ser contida. Então essas multinacionais elas só poderiam enviar para fora 10% de seus lucros e o restante deveria ser investido no próprio Parque Industrial Nacional. Em 1953, Vargas também coloca em prática o seu projeto de criação da Petrobras, né? Nós teremos a Petrobras sendo criada. Com isso, turminha, nós vamos ver que o cenário nacional ele vai ficando um pouco mais difícil para Getúlio Vargas, porque ele vai ter que lidar com esses grupos de empresários ligados ao capital norte-americano, mas ao mesmo tempo ele também tem que lidar com os trabalhadores que estão fazendo pressão a Getúlio Vargas diante do constante processo inflacionário que o Brasil está enfrentando, e os comunistas que acabam acusando o governo aí de lacaio do mercado internacional, né? Então, diante desse fato, Getúlio Vargas vai ter que escolher um lado para seguir. Ou ele escolhe os empresários, ou ele escolhe aqueles que o colocaram no poder. E é isso que Getúlio Vargas acaba fazendo, né? Nós teremos, diante das greves trabalhistas, uma pressão por parte dos trabalhadores aí, junto ao governo. O ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, o Jango, ele propõe um aumento de 100% no salário mínimo. Essa proposta de aumento de 100% no salário mínimo vai causar uma crítica generalizada a Getúlio Vargas. Nós vamos ter um manifesto sendo emitido pelos coronéis, o manifesto dos coronéis, tal como ele ficou conhecido, como eu coloquei aqui para vocês, tá? Esse manifesto ele foi assinado por 81 oficiais, entre eles Golbery de Couto e Silva e outras personalidades da ditadura militar, né? E esses dentro desse manifesto começaram a criticar o governo, dizendo que o aumento do salário mínimo ameaçava a capacidade de recrutamento do exército, visto que o salário mínimo iria ser maior que o salário do próprio exército brasileiro. E um outro ponto é que dentro desse aumento do salário mínimo, o comunismo ele sempre estaria à espreita, né? Conclusão: diante dessas críticas generalizadas feitas pela imprensa, em especial feito pelos coronéis, Getúlio Vargas decide demitir o seu ministro do Trabalho, o Jango, e também decide demitir o ministro da Guerra por não ter relatado toda essa insatisfação dentro do exército brasileiro. Vejam a fala do historiador Boris Fausto sobre este acontecimento, ao qual Getúlio Vargas, mesmo após demitir Jango, dá o aumento de 100% do salário mínimo aos trabalhadores e ainda exalta o Jango dentro de seu discurso, tal como Boris Fausto relata após o discurso de Getúlio Vargas. Seguinte à população: a minha tarefa está terminando e a vossa apenas começa. O que já obtivestes ainda não é tudo. Hoje estáis com o governo, amanhã sereis o governo. A meu ver, ele muda muito. Ele é muito mais mobilizador, ele tem quase uma crença nas virtudes e na força da classe trabalhadora organizada, que é uma coisa que não existia no primeiro período. Não só a fala, como as atitudes dele são muito mais, vamos para dar um nome, muito mais radicais no segundo período. E isso complica muito a vida dele, a incapacidade também de se mover no jogo democrático. Tudo isso vai acabar levando a um impasse
e ao suicídio. Com essas críticas generalizadas crescendo, nós vamos ter não somente a imprensa que é a tribuna da imprensa do Carlos Lacerda, o Estado de São Paulo, o Globo, os diários associados de Chateau, não somente os coronéis, mas nós também teremos políticos tradicionais fazendo crítica a Getúlio Vargas, empresários, a classe média. Dentro disso tudo, né, há também a crítica a Getúlio Vargas com relação à sustentação do jornal Última Hora. Então Getúlio Vargas passa a ser criticado por corrupção. Lembrando que nesse momento Getúlio Vargas ele financiava esse jornal para fazer oposição àqueles que se opunham ao governo. Então, de certa forma, Vargas sustentava o jornal A Última Hora com dinheiro público. E aí a imprensa oposicionista criticava Getúlio Vargas de corrupto, né? Com todo esse panorama, Getúlio Vargas, portanto, é pressionado e vejam, e dentro do próprio governo, o Gregório Fortunato, que era o seu segurança, o seu chefe de segurança pessoal, né, o seu chefe de segurança política aí, ele decide atentar contra a vida de Carlos Lacerda, que era o principal opositor de Getúlio Vargas, né? Então ele vai fazer aí a perseguição ao Carlos Lacerda, e dentro desse momento, que era um atentado que iria ser contra o Carlos Lacerda, o Gregório Fortunato, ele nesse momento aí acaba expelindo o tiro que leva à morte o chefe de segurança pessoal de Carlos Lacerda. Há vários relatos sobre esse momento da história, né? Dizem que o próprio Carlos Lacerda que atirou contra o seu segurança particular sem querer, né? Entre outros pontos. Mas o fato é que Gregório Fortunato não negou o fato, né? Não negou após as investigações internas da Aeronáutica, que foi a República do Galeão. Ele não negou o fato de atentar contra o Major Rubens Vaz, e logicamente isso fez com que as pressões sobre a renúncia sobre Getúlio Vargas, para que Getúlio Vargas renunciasse ao cargo, ficassem ainda maior. Nesse aspecto, as pressões feitas pela UDN, pelos civis, pelos militares que assinaram um manifesto de apoio à renúncia, nós teremos Getúlio Vargas sendo pressionado a essa renúncia, tá? Então o crime caiu sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era acusado aí de ir contra o país e estar macumunado aos comunistas após dar o aumento de 100% ao salário mínimo aos trabalhadores. E diante desse panorama que Getúlio Vargas não sabe lidar com as forças políticas, Getúlio Vargas é pressionado pela cúpula militar a pedir a renúncia. Ele que dizia que iria se licenciar do cargo, mas os militares não queriam a licença, eles queriam a renúncia imediata. Diante desse fato, Getúlio Vargas disse que estava muito velho para ser acusado de crime, coisa que ele não havia cometido, e se esse fosse o caso, ele preferia a morte do que a renúncia como sendo um criminoso. Tendo pouco apoio dentro do Congresso Nacional, sabendo lidar muito pouco com esse jogo político do momento, Getúlio Vargas, dia 24 de 8 de 1954, acaba cometendo suicídio. Pela manhã do dia 24, escuta-se um estampido que vinha de dentro de seu quarto, e ali, após Tancredo Neves encontrá-lo já no quarto quase sem respiração, Getúlio Vargas, no braço de Tancredo Neves, quase já nos últimos momentos de vida, olha pela última vez para sua filha e acaba dando o suspiro final de seu mandato e segue
para a história do Brasil, tá, pessoal? Após esse evento, Getúlio Vargas entrou para a história, não somente por ter sido um dos principais políticos do Brasil, mas também por ter atrasado a ditadura militar em 10 anos após a sua carta testamento ser lida. Essa carta testamento levou uma multidão às ruas e essa multidão acabou depredando prédios da UDN, prédios dos jornais de Carlos Lacerda, né? E assim nós teremos o seu vice assumindo o controle do país. Depois vocês leiam aí a carta testamento de Getúlio Vargas, e o seu vice assumiu o controle do país, um vice mais próximo às aspirações da UDN, que acabou sendo afastado por doença. Logo em seguida, o presidente do Congresso Nacional assume o controle do país, tenta dar um golpe e é impedido pelo Marechal Lott, que transfere o poder às mãos do presidente do Senado, o presidente do Senado, o Nereu Ramos, que completa o mandato, dando sequência às eleições presidenciais que irão levar ao trono do país JK.